Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje é sábado, dia 9 de maio e o Link Espírito Santo está começando. E você vai ver agora os destaques da nossa edição de hoje. A Associação Médica denuncia que o índice de profissionais da saúde contaminados no Espírito Santo é maior do que em países como os Estados Unidos. Levantamento de pesquisadores da UFES aponta número de vidas que podem ser salvas se a população cumprir o isolamento social. O governo quer tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte público. As empresas de ônibus serão as responsáveis pela fiscalização. Estado não descarta bloqueio total da cidade se o nível de isolamento não chegar a 55%. E shoppings adotam novas estratégias para não perder as vendas do Dia das Mães, a segunda melhor data para o comércio. Tem ainda as notícias de outras regiões do estado. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. A Secretaria de Saúde divulgou que o profissional da área que morreu de Covid-19 aqui no estado é um técnico em enfermagem. O aumento crescente de trabalhadores infectados pelo novo coronavírus preocupa. Segundo a Associação Médica, os números no Espírito Santo estão acima da média de países como os Estados Unidos. A informação foi incluída no painel Covid-19 nesta terça-feira. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima era um técnico de enfermagem. A morte aconteceu no dia 20 de abril, mas só foi registrada agora. O homem tinha entre 50 e 59 anos, era morador aqui de Vila Velha e não tinha comorbidades. Este é o segundo óbito de profissional da saúde registrado aqui no Espírito Santo. O primeiro, de um médico mineiro que buscou atendimento aqui no estado, aconteceu em março. Além das mortes, o número de trabalhadores da saúde infectados pelo novo coronavírus também preocupa. Dados da CESA mostram que 30% dos casos confirmados no Espírito Santo são de profissionais da saúde. A Associação Médica do Espírito Santo estima que 10% desse total seja de médicos. O presidente da entidade afirma que os profissionais estão se contaminando no ambiente hospitalar. Esse número nos acende uma luz amarela, uma luz vermelha, de que algo não está certo aqui no Espírito Santo. E a gente pode colocar aqui algumas possibilidades, né? A falta do EPI é uma delas. Não só a falta do EPI, mas como EPI de baixa qualidade. Outra coisa são os chamados filtros EPA, que são os filtros que a gente coloca nos pacientes intubados. As unidades elas estão sem o filtro EPA, ou seja, quando o paciente ele é intubado, ele é colocado no circuito de ventilação, o vírus ele circula pelo ambiente, porque não existe um filtro que impeça a circulação desse vírus. Então, todos os profissionais, todos aqueles que estão próximos àquele paciente, eles são infectados também. Outro fator importante são as testagens. Nós não estamos testando como deveríamos testar aqui no Espírito Santo, especialmente os profissionais de saúde. Então, a falta de testagem, muitas vezes a gente trabalha ali com nossos colegas e eles estão infectados, estão transmitindo, mas eles estão assintomáticos. Não tem como saber se eles não têm o vírus ou não. A única maneira é através do teste. Nós não estamos testando e nós estamos nos infectando na própria equipe. O médico diz ainda que a taxa de profissionais infectados por Covid-19 aqui no Espírito Santo é maior do que em outros países. Se a gente pegar dados de outros países, por exemplo, os Estados Unidos, esse número varia de 5% a 17%. Na Europa, a Itália, que foi um dos grandes epicentros da infecção, eles tiveram de 8% a 10% de contaminação da equipe de saúde. E aqui no Espírito Santo, nós estamos chegando a mais de 1/3 de profissionais de saúde contaminados, né? De 3.200, 3.500 infectados hoje, positivos no estado, nós temos 1.100 profissionais de saúde contaminados. É um número alarmante. Para a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, ainda é preciso melhorar as condições de trabalho de técnicos e enfermeiros. Eles já têm uma exposição, mas se a gente consegue garantir uma distribuição de assistência de acordo com a clínica do paciente, se a gente consegue garantir o dimensionamento, se a gente consegue garantir um vestiário no serviço para que eles possam tomar banho, ao chegar e ao ir embora, porque a realidade de muitos profissionais da enfermagem é ter 2 empregos, é sair de um emprego e ir para outro.
E os serviços de saúde, de uma forma geral, eles não têm essa estrutura porque é uma questão cultural, né? A CESA contabiliza como trabalhadores da saúde todos os profissionais que trabalham em hospitais e unidades de atendimento, como recepcionistas e porteiros, por exemplo. A presidente do Corém alerta para os riscos desses profissionais contaminarem pacientes com outras doenças. Primeira coisa que o empregador precisa entender é ter uma abertura, um diálogo, para que o profissional não trabalhe doente. Se ele tem os sintomas, ele precisa ser afastado. Porque se a gente tiver profissionais de saúde dentro de um serviço, que eles têm algum sintoma da doença ou que têm uma dúvida se eles estão contaminados ou não, isso é um potencial risco para o serviço. E aí é para o paciente, é para os outros trabalhadores, é para todo mundo. As duas entidades apelam para que a população continue cumprindo o pedido das autoridades de ficar em casa e, assim, evitar o agravamento dos casos em profissionais da saúde e um possível colapso no atendimento. Existem também indicativos de que 50% da contaminação é de profissionais de enfermagem pelo contato. E aí, assim, a UTI, por exemplo, é um serviço que precisa de gente especializada. O pronto-socorro precisa de profissionais especializados. CME é um outro setor que precisa de profissionais especializados. E aí, se a gente vai tendo adoecimento desses profissionais, né, com um potencial agravamento, né, da doença, nós vamos tendo afastamento de gente que está habilitada para trabalhar no serviço. E aí esse profissional ele acaba sendo substituído por alguém não especializado. É isso que as empresas estão fazendo. Elas estão fazendo contratação de profissionais que nunca trabalharam, sem experiência, numa situação de pandemia. Quem anda de ônibus aqui na Grande Vitória já percebeu nos últimos dias o aumento do fluxo de passageiros. O governo sabe do problema e quer tornar lei a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. As empresas seriam as responsáveis pela fiscalização. 7 da manhã. Esse ônibus que faz a linha 591, que vai da Serra ao terminal de Campo Grande, em Cariacica, está lotado. Além de cheio, muitos passageiros não usam máscara, mesmo com crianças de colo. Os idosos que fazem parte do grupo de risco viajam em pé. Nos terminais, a situação não é diferente. No de Campo Grande, em Cariacica, a população se aglomera nas filas. Quem espera pelos coletivos não respeita a distância mínima de 1,5 metro, indicada para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Nos pontos de ônibus, mais aglomeração, principalmente na hora de embarcar no coletivo. O governador Renato Casagrande disse em pronunciamento que vai encaminhar um projeto de lei à Assembleia para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo. O projeto também vai prever multa para as empresas que descumprirem a determinação. Eu pedi à Procuradoria-Geral do Estado que faça um projeto de lei, mesmo que tenha já decreto que oriente e até que determina o uso de máscara, eu vou encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa, para que a Assembleia possa debater e discutir. Esse projeto de lei vai estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte coletivo, né, com penalidade para a empresa. Né, se a empresa transportar pessoas sem máscara, a empresa será penalizada com multa, que a lei também vai definir o valor dessa multa. Então, a obrigatoriedade de uso de máscara no transporte coletivo, né, porque compreendemos que a máscara é uma barreira ao contágio. O governador ressaltou também a importância de os passageiros entrarem apenas nos ônibus com assentos disponíveis. A gente está orientando a só ocuparem os ônibus com os assentos disponíveis, para a gente não ter ônibus lotado. Então, tem diversas campanhas de publicidade informando isso nos ônibus mesmo, cartazes. Então, é uma busca para que a gente reduza, né, o contágio ou que não tenha contágio em quem usa o transporte coletivo. Então, máscaras, tá certo? Poucas pessoas nos ônibus e todos os demais procedimentos, distância entre uma pessoa e outra na hora da fila para acessar o ônibus, na hora estiver esperando o ônibus. Então, isso tudo é muito importante e depende de cada um de nós.
O governo do estado começou a distribuição de máscaras nos terminais aqui da Grande Vitória. As máscaras foram produzidas por empresas capixabas e essa é mais uma estratégia de combate ao novo coronavírus. Quem tem as informações para a gente é o Rodrigo Schroeder. É isso mesmo, Adriana, Fabiano. Só hoje aqui no terminal de Campo Grande já foram distribuídas 10 mil máscaras. E para falar sobre esse assunto com a gente, aqui comigo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Secretário, por que distribuir essa quantidade de máscaras para a população? É uma iniciativa do governo do estado para prevenir, né? Uma prevenção onde a gente possa, dentro do transporte público, nós temos uma concentração maior de pessoas e a máscara, além da higiene, do espaçamento nas filas, das pessoas andarem sentadas no transporte público, agora a máscara ele é um instrumento importante para evitar a contaminação em todo o sistema de transporte. Vocês começaram hoje aqui no terminal de Campo Grande e qual vai ser o cronograma aí dessas entregas? Nós começamos hoje em cerca de 10 mil máscaras, são mais 200 mil essa semana, para totalizando 1 milhão de máscaras. Então toda semana, todos os dias nós vamos estar num terminal, pico manhã, na hora bem cedinho, à tarde, para poder fazer essa distribuição. Nós estamos agora fechando a programação, mas vamos começar no terminal de Campo Grande, que foi o dia de hoje, Laranjeiras, Vila Velha e assim sucessivamente. Mas provavelmente toda semana nós vamos passar por todos os terminais distribuindo essas máscaras. Por que essa preocupação com o transporte público? Bom, ele pode transmitir muito o corona, né? Porque a gente tem uma aglomeração maior de pessoas. Nós não tomarmos todos os cuidados necessários, como a higiene, o espaçamento na fila, só andar sentado dentro do transporte público, não aglomerar, motorista e cobrador de máscara, o cartão também, só usar o cartão GV para pagar o ônibus. E agora, a obrigatoriedade do uso de máscara, ela é fundamental para que a gente possa diminuir muito a contaminação ou a possibilidade de contaminação dentro do transporte público, diminuindo assim a contaminação de toda a população da Grande Vitória. O senhor falou dessa questão da aglomeração, né? A gente ainda vê em algumas linhas, aqui mesmo no terminal, às vezes as pessoas não dão espaçamento. Por que isso é importante? E se eu sei que já existe a orientação, alguns ônibus estão circulando, né, com uma informação na frente para só irem passageiros sentados, mas qual é a orientação para os motoristas e para os passageiros também? Na verdade, hoje importante, nós começamos a campanha hoje para as pessoas colaborarem, só andarem somente passageiros sentados, né? Então está em todos os ônibus para as pessoas se alertarem quanto a isso. Em relação aos motoristas, ele não deve ter nenhuma atitude, porque isso pode dar um problema para ele depois no bairro, as pessoas podem gerar algum conflito e a gente não quer expor o motorista ou o cobrador a isso, mas em relação às pessoas é uma questão de consciência, né? Então a conscientização é um ato coletivo, então a gente precisa que as pessoas colaborem, entendam a situação que nós estamos vivendo de pandemia e não embarquem em ônibus onde todos os assentos estejam ocupados. Os ônibus estão todos circulando, toda a frota está nas ruas? Nós estamos com mais de 80% da frota, em linhas que estão operando mais de 100%, com 50% da demanda. Nós estamos mantendo uma frota que possa operar com as pessoas andando sentadas. Então, para a gente recapitular, a distribuição das máscaras começou hoje, né? Hoje aqui no terminal de Campo Grande e durante a semana, onde a população vai poder adquirir essas máscaras. Nós estamos agora fechando toda a programação, as máscaras estão chegando a partir de hoje, também mais máscaras, são 200 mil essa semana e vamos estar divulgando para toda a população aonde serão os locais de entrega. Até o final, 1 milhão de máscaras aí para a população. Até o final, isso deve ser meados de julho, 1 milhão de máscaras entregue a toda a população. Qual é a origem dessas máscaras para a gente encerrar? Todas as empresas do Estado do Espírito Santo, são 20 empresas do Estado, de norte a sul, nós contratamos, cada empresa está fornecendo 50 mil máscaras, girando a economia do nosso Estado. Então, queria muito agradecer as informações aqui do Link Espírito Santo. Obrigado mais uma vez. Eu conversei com o secretário Fábio Damasceno, aqui no terminal de Campo Grande, em Cariacica. A gente usou máscara porque está no meio da aglomeração, mantemos aqui uma distância segura. E é isso, usem máscara, lavem as mãos e fiquem em casa, se possível. Eu volto com vocês aí no estúdio. A seguir aqui no Link, levantamento de pesquisadores da UFES aponta o número de vidas que podem ser salvas se a população cumprir o isolamento social. E shoppings adotam novas estratégias para não perder as vendas do Dia das Mães. A gente volta já. A
A gente vem falando sempre da importância do isolamento social e agora pesquisadores da UFES conseguiram traduzir isso em números. Eles levantaram a quantidade de vidas que poderiam ser salvas se as pessoas entendessem a necessidade de ficar em casa. O relatório foi realizado pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos da Universidade Federal do Espírito Santo. O núcleo assessora o governo do estado na tomada de decisões de combate à pandemia do novo coronavírus. O estudo mostrou que o crescimento de 5% na interação social provoca um aumento de 14% no número de mortes por Covid-19. Já num cenário de 10% a mais de pessoas circulando, esse aumento passa de 30%. O que nós temos que entender é que ficar em casa não é o fato de você ficar na sua casa como não fazer nada. Ficar em casa no sentido de você evitar aglomerações, de você evitar a propagação do vírus, já que nós não sabemos quem está infectado e quem não está infectado. Muitas pessoas que não têm os sintomas, não têm sintoma aparente, elas podem infectar outras. Então, hoje é importante que cada um se conscientize do seu papel na propagação desse vírus. A pesquisa também traz outro dado. Com apenas 5% de aumento de interação entre as pessoas, o número de hospitalizados por Covid-19 na Grande Vitória aumenta 22%. Se esse aumento for de 10%, as internações crescem quase 50%. O crescimento no número de internações preocupa, porque pode resultar no aumento de profissionais da saúde infectados pelo novo coronavírus. Se a gente ocupar muitos leitos dos hospitais, das unidades de saúde, com pessoas que estão com sintomas de Covid, os profissionais de saúde são os mesmos, eles são um só. Nós não temos profissionais de saúde que atendem Covid, profissionais de saúde que atendem outras doenças. São as mesmas pessoas que estão na unidade de saúde, são as mesmas pessoas que estão nos hospitais. Então é importante entender que o fato de nós evitarmos a propagação da doença, nós vamos evitar também que esses espaços sejam muito ocupados pela Covid-19 e impeçam que outras pessoas com outras doenças tenham também a possibilidade de serem atendidos. Por exemplo, se você tiver, que são eventos que ocorrem da vida, se você tiver uma apendicite e você precisa de um atendimento de urgência, nós temos que entender isso. Se todos os leitos de UTI estiverem ocupados com a Covid, você pode morrer de uma doença que não há sentido de se morrer no século XXI. O estudo mostrou ainda que se a interação social fosse reduzida aqui na Grande Vitória em 5%, o número de mortos seria 25% menor. Se nós ficássemos em casa um pouquinho mais, só 5%, se 100 pessoas fossem morrer, o fato de você ficar em casa pouparia 25 vidas. Então é muita coisa, são muitas histórias de vida, são muitas histórias interrompidas que cada um de nós, a gente pode contribuir. Ainda de acordo com a pesquisadora, o comportamento da Covid-19 no Espírito Santo está dentro do esperado e que é preciso manter o distanciamento social. Nós aqui no Espírito Santo estamos seguindo o melhor cenário que nós projetamos. Então, o nosso número de mortes, ele está sempre seguindo uma curva de melhor cenário. E significa o que isso? Significa que nós estamos conseguindo controlar essa doença, que as pessoas que estão internando e as pessoas que estão indo para a UTI, elas estão tendo o tratamento adequado. Nós não temos hoje no Espírito Santo nenhuma pessoa que necessitou de leito para a UTI e que não conseguiu, porque houve um tempo de organização do serviço e uma possibilidade de ampliação desses leitos. Então, esse tempo que a gente ganhou controlando e desacelerando a epidemia, ela foi importante para a organização desses serviços de saúde. Se aumentarmos essa interação, se nós desobedecermos as autoridades sanitárias que estão informando e pedindo para que as pessoas fiquem em casa, para que elas obedeçam o distanciamento, o isolamento, o que pode acontecer é que a gente
aumente muito a nossa necessidade de internações dessas pessoas e, infelizmente, quando você interna, não sabemos o que vai acontecer com essa pessoa. Então, o desfecho é incerto. É importante entender isso. Nos últimos dias, a palavra lockdown tem sido bastante falada aqui no Brasil. Isso significa fechar tudo, um bloqueio total. E essa possibilidade não está descartada aqui no estado diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus. Quem tem as informações pra gente é o Rodrigo Schroeder. É isso mesmo, para falar sobre esse assunto, aqui com o Thiago Hoffmann, secretário de Governo, que vai explicar para a gente como isso está sendo avaliado. Thiago, o lockdown está entre as medidas que podem ser adotadas, pelo governo do estado, mas em que hipótese? Olha, o lockdown ele é uma medida extrema e nós temos uma matriz de risco que faz a classificação do risco dos municípios para que nós tomemos a decisão sobre mais ou menos liberdade nas atividades econômicas e na circulação de pessoas. Então, nós temos municípios classificados como de risco baixo, municípios classificados como de risco moderado, municípios classificados como de risco alto. Não temos nenhuma situação de risco extremo. Então, a grande maioria dos municípios capixabas estão entre o risco baixo e o risco moderado, o que permite que nós tenhamos a liberação, por exemplo, das atividades comerciais, com horários alternados ou com horários reduzidos, com o uso obrigatório de máscaras e etc. Nas cidades onde nós temos o risco alto, e aí eu estou me referindo basicamente a Grande Vitória, incluindo Fundão e o município no interior de Alfredo Chaves, para esses municípios que estão em classificação de risco alto, nós ainda não temos a condição de ter a liberação das atividades comerciais, mas estamos trabalhando para que nós possamos aumentar a quantidade de leitos e aumentar também o isolamento social, que são outros indicadores utilizados para essa classificação de risco, o que faria com que nós possamos ter um pouco mais de liberdade nas atividades econômicas. Como é que você falou um pouco, de que outros indicadores são utilizados para essa classificação de risco? Como que ela é feita? Que indicadores vocês usam para determinar que um município está em situação mais confortável ou não? São basicamente 3 indicadores, o nível de isolamento social, que nós precisamos que ele permaneça acima de 50%. O segundo é o número de leitos, em especial leitos de UTI, que são os mais importantes, com respiradores, caso aquelas pessoas em estado mais grave precisem. E nós temos que manter uma ocupação desses leitos, de preferência entre 50% e 60%. Hoje essa ocupação está acima de 70%. E olha que na última semana nós praticamente dobramos a quantidade de leitos de UTI disponíveis para tratamento de Covid. E o terceiro indicador é o número de casos, que tem crescido muito, em especial na Grande Vitória, que concentra mais de 80% dos casos no estado. Por isso que a situação na Grande Vitória ela é muito mais grave do que no restante dos municípios do interior, onde nós temos um nível de risco mais baixo e, consequentemente, podemos ter mais liberdade na circulação de pessoas e nas atividades econômicas. Como que o monitoramento do índice de isolamento social é feito pelo governo? Esse isolamento social é medido através da movimentação de celulares. Há uma empresa contratada pelo governo federal que disponibiliza o ranking, os dados de todos os estados. A partir da movimentação do celular das pessoas, essa empresa faz a medição do nível de isolamento social e, inclusive, dá indicadores quase que diários dessa mobilidade social, permitindo que a gente possa ir tomando as decisões. Agora, Thiago, você falou que a situação aqui na Grande Vitória é grave, apesar do aumento do número de leitos. Essa situação, então, se não houvesse o aumento no número de leitos, poderia ser pior nessa semana? A gente poderia estar próximo de um risco extremo? Poderíamos sim. Nós na última semana, saímos de 177 leitos de UTI, fomos para cerca de 330 leitos de UTI. Então, nós praticamente dobramos a quantidade de leitos e a taxa de ocupação desses leitos continua acima de 70%, 72%, 73%. Então, isso mostra que a gente quase dobrou o número de internados em leitos de UTI em uma semana. Então, isso mostra que se nós não tivéssemos conseguido ter essa agilidade, esse comando do governador Renato Casagrande para esse aumento de leitos de UTI, nós poderíamos estar enfrentando uma situação ainda mais difícil aqui na Grande Vitória. O que o governo espera para os próximos dias? A gente tem aí uma reabertura
uma possibilidade de trabalho do comércio essa semana um pouco mais facilitada, mas ainda assim rígida, né, diante da situação aqui da Grande Vitória. O que o governo espera para as próximas semanas? Como é que ele tem trabalhado aí para reforçando ainda o isolamento social? Vai haver abertura de leitos para a gente poder flexibilizar talvez o comércio e as atividades, ou não? A gente pode continuar seguindo no isolamento e talvez até mais endurecimento assim das atividades? Olha, nós estamos trabalhando para aumentar a quantidade de leitos essa semana, nas próximas semanas, ao longo do mês de maio. Esperamos que ao longo do mês de maio a gente consiga abrir mais de 100 leitos de UTI novos, né? Essa é a nossa expectativa. Para isso, nós estamos dependendo da compra, da chegada de alguns equipamentos que nós estamos fazendo aquisição, respiradores, monitores, para a montagem desses leitos de UTI. E com isso a gente ter um pouco mais de liberdade. Mas para isso também é fundamental dar um recado para a população capixaba e dizer que nós precisamos agora da ajuda de todos. Todos precisam contribuir para que nós aumentemos o isolamento social e possamos beneficiar aquele comerciante que é próximo de você, que é seu vizinho, que está perto da sua casa, que você sabe que ele começa a passar dificuldade agora porque ele já está há quase 60 dias fechado. Nós precisamos fazer com que esse comércio reabra. E para esse comércio reabrir, nós precisamos da colaboração das pessoas. Não saia de casa se não for para uma atividade essencial, para ir ao supermercado, para ir a uma farmácia. Não saia de casa, não é hora, não estamos vivendo um momento de normalidade. Se todos colaborarem, nós poderemos ter um pouco mais de liberdade, poderemos ajudar o comércio que hoje está sozinho pagando a conta para manter o nível de isolamento social que nós estamos conseguindo aqui. Para a gente encerrar ainda sobre o isolamento social, a gente vê uma movimentação maior das pessoas, principalmente também aí em torno das agências, o transporte coletivo, alguns ônibus já circulam lotados. O governo estuda alguma medida de controle maior sobre a circulação da população? Medida de controle maior só é prevista para o caso extremo, porque nesse momento nós não podemos obrigar ninguém a ir para casa. Então nós temos que trabalhar com a conscientização. Então o nosso papel aqui é divulgar, o papel da imprensa que tem feito um excelente trabalho, é divulgar a necessidade do isolamento social. E é com esse isolamento social que a gente vai conseguir que nós tenhamos um retorno gradativo das atividades econômicas e da nossa vida como ela era antes desse momento que estamos vivendo. Mas isso só será possível com o respeito individual de cada um entendendo que tem responsabilidade nesse momento, que quando eu saio de casa sem uma necessidade extrema, sem necessidade de cumprir alguma atividade essencial, quando eu saio de casa, eu estou desrespeitando aqueles profissionais que precisam sair para trabalhar, eu estou desrespeitando a vida deles e eu estou desrespeitando aquele comerciante que está fechado. É preciso entender isso. O comerciante, para abrir, nós precisamos aumentar o nível de isolamento social e esse é o apelo que a gente está fazendo essa semana para as pessoas. Queria muito agradecer as informações aqui para o Link Espírito Santo, Thiago. Obrigado a vocês. Obrigado mais uma vez. Eu volto com vocês aí no estúdio. Com a crise provocada pela pandemia da Covid-19, muitos micro e pequenos empresários vão ter de recorrer aos empréstimos e novas linhas de financiamento já estão disponíveis. Nós vamos à nossa redação em Colatina com o Altemar Collen, que tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Altemar. Olá, boa tarde. Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando aqui no Link Espírito Santo. Pequenos empresários que foram afetados economicamente pela pandemia do novo coronavírus têm novas linhas de crédito disponíveis no mercado e já podem solicitar esse empréstimo. O processo é feito no setor Nosso Crédito, aqui em Colatina. A agência fica no centro da cidade. Confira os detalhes. A linha de crédito é de recursos estaduais e tem o objetivo de socorrer micro e pequenos empreendedores individuais e profissionais autônomos que foram afetados economicamente devido à pandemia do coronavírus. Cada profissional pode conseguir um empréstimo que varia entre R$ 200 até R$ 5.000, como explica a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico. O cliente pode conseguir até o valor máximo de R$ 5.000. Ele tem carência de 6 meses para esse pagamento, né? E esse pagamento ele é efetuado no valor integral de R$ 5.000, com parcelamento de até 30 vezes.
Outra vantagem dessa linha de crédito é que não é necessário um avalista para garantir o empréstimo. Estima-se que aproximadamente 4.000 pessoas, entre autônomos e microempreendedores individuais, podem ser beneficiados com esse fundo emergencial de até R$ 5.000 aqui em Colatina. O Fundo Emergencial é operado no município pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Colatina, no setor do Nosso Crédito, que funciona como uma ponte entre o profissional e o banco que oferece a linha de crédito. E para solicitar o financiamento, é preciso comparecer ao local, levando a documentação necessária. Na verdade, isso é um rol de documentação, a documentação básica da pessoa, que é CPF, CNPJ da empresa e também algumas especificações, que o ideal seria a pessoa vir ao Nosso Crédito para saber todas as informações necessárias para poder fazer esse pleito. Esse atendimento, na verdade, a informação pode ser passada pelo telefone, que seria o telefone 3177-7079, ou por e-mail, você pode também fazer o agendamento desse atendimento. Só que a documentação tem que ser entregue e avaliada aqui pelo Nosso Crédito, porque é feito também uma entrevista com esse destinatário a esse valor. Além desse fundo emergencial, há também outra linha de crédito que beneficia pequenas empresas, que pode chegar até R$ 200.000. Em outras linhas de crédito, principalmente direcionada para micro e pequeno empreendedor e para também EPPs, que são as empresas de pequeno porte, com valores de até R$ 200.000. Reforçando então, aqui em Colatina, todo esse processo inicial deve ser feito na agência Nosso Crédito, que fica no centro da cidade, na Avenida Getúlio Vargas, no número 98. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória. Bom fim de semana a todos e feliz Dia das Mães a todas as mamães. Obrigado, Altemar. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, mas com a pandemia do novo coronavírus, as lojas estão proibidas de abrir para o público em geral. O jeito, então, foi apostar em estratégias para não deixar de vender. Aqui a vontade de comprar e a necessidade de vender se encontram. Os shoppings estão fechados desde o dia 19 de março. As vendas estão autorizadas apenas por delivery e com hora marcada. Esse shopping da capital, para facilitar as vendas, montou um drive-thru. No site do shopping, o cliente tem acesso a um catálogo de mais de 80 lojas. Depois de escolher o produto, é só marcar um horário e vir aqui retirar. Quando foi Páscoa, a gente fez um drive-thru de Páscoa e a gente viu que deu muito certo, né? Não como uma loja normal aberta, mas assim, foi muito positivo. E aí a gente criou uma vitrine virtual agora para o Dia das Mães. O Dia das Mães é a segunda melhor data do varejo no ano, só vem depois do Natal, na verdade. E a gente criou uma vitrine virtual no site do shoppingvitoria.com.br, onde tem mais de 80 lojas já, mais de 200 produtos, onde o cliente pode escolher o seu produto. Ele faz o contato direto com a loja e combina a entrega no nosso drive-thru aqui atrás. A gente começou o drive desde segunda-feira e a nossa vitrine virtual também desde domingo. E a gente está tendo uma procura muito boa no site, assim, cresceu mais de 200% dos acessos. Para esta lojista, o serviço tem ajudado a aumentar as vendas. Hoje o shopping estaria lotado e aqui a gente está tendo que correr atrás. Na verdade, a gente já estava com o serviço de delivery na casa dos clientes, porque o nosso franqueador deu um impulso bastante favorável, com descontos, então assim, esse serviço a gente já estava fazendo. Mas com a proximidade do Dia das Mães, aumentou bastante a demanda e fica difícil para a gente. Então assim, essa plataforma que o shopping montou, com essa facilidade do cliente vir, ele mesmo retirar no carro, ajudou muito a gente. Para o Dia das Mães, a expectativa também é positiva. O mês passado, a gente vendeu 20% do que a gente venderia no mês normal. No mês das mães, a gente está com a perspectiva de vender 70% a 80% do que vendeu o ano passado. Essa é a nossa meta, né? E a gente tem corrido atrás, tentando fazer de tudo para conseguir, mas não é fácil. A direção do shopping espera poder continuar com as vendas nesse modelo até que seja possível a reabertura. A gente está na guarda de um novo pronunciamento do governador, né, com as orientações do governo. A princípio, a gente vai manter o drive-thru até domingo e se a gente puder continuar, a gente vai continuar aí por um bom tempo. Mesmo que o shopping abra, a gente vai manter o drive-thru do Shopping Vitória funcionando.
Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre as novas interpretações do STF sobre a medida provisória 927, que muda as regras da relação entre patrões e empregados. E você vai ver ainda em Cachoeiro de Itapemirim, agora é obrigatório o uso de máscara no transporte coletivo. O Link Espírito Santo volta já. O Supremo Tribunal Federal deu nova interpretação à medida provisória 927, que trouxe novas regras aí na relação contratual entre patrões e empregados. Nós vamos direto à nossa redação em Linhares conversar com o Cláudio Alves, que tem mais informações sobre esse assunto pra gente. Boa tarde para você, Cláudio. Olá, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Adriana, boa tarde a você, que nos acompanha nesse link especial de final de semana. É isso mesmo, a Covid-19, segundo o Supremo Tribunal Federal, é considerada uma doença ocupacional. Na prática, isso representa mais uma responsabilidade para o empregador, que terá que provar que o empregado não adquiriu a doença em serviço. O advogado especialista em direito empresarial Cleilton Mendes, aqui de Linhares, explicou essa mudança. Nessa medida também tinha um texto em que dizia-se que não seria considerado doença ocupacional, ou seja, não seria responsabilidade do empregador, do patrão, o fato de um funcionário adquirir o Covid-19, o coronavírus. Porque é uma situação até um pouco razoável, realmente. A gente, como no Brasil a transmissão já é comunitária, a medida provisória previu que era impossível dizer que esse funcionário adquiriu a doença dentro do trabalho. O que é que a decisão do STF fez? A decisão do STF veio para dizer o seguinte: não tem mais como não dizer que ele não pegou no trabalho. Pelo contrário, a possibilidade é de que ele tenha adquirido dentro do ambiente de trabalho, ou seja, trouxe de volta para o empregador, para o empresário, a responsabilidade de fazer uma coisa que a gente chama de prova negativa, ou seja, de que a doença não foi adquirida aqui dentro do ambiente de trabalho. A prova negativa ela é sempre muito difícil de fazer. Então, qual é a recomendação que a gente está dando para o empresário? A recomendação que a gente está dando para o empresário é que ele crie procedimentos, rotinas de segurança e prevenção e documente isso. Eu imagino que a grande maioria dos empresários estão adotando aí as medidas e as recomendações da Organização Mundial de Saúde, das Secretarias de Saúde de estados e municípios. O CDL, inclusive, de vários municípios, determinaram que para abrir o comércio era necessário que adotasse algumas medidas de segurança. Qual é a recomendação, então, para o empresário? É muito simples, é ele documentar de que ele efetivamente está adotando essas medidas. Vai entregar uma máscara para o funcionário? Pega lá um comprovante assinando de que o funcionário recebeu a máscara. Fotografe o ambiente de trabalho mostrando que os funcionários estão utilizando máscara. Fotografe, filme. Crie um procedimento por escrito, dizendo, olha, um manual de boas práticas. Aqui na empresa, quando chegar algum cliente, assim que ele sair, vai ser higienizado tal lugar. Quando conversar, a gente vai evitar aglomerações. Estão proibidos, por enquanto, festas de comemorações aqui quando alguém fizer aniversário. Coisas dessa natureza, e a orientação é sempre documente, documente, documente. Se o empresário fizer isso, ele já vai conseguir minimizar, quando não eliminar a responsabilidade dele, comprovando de que pelo menos lá dentro as medidas de segurança eram adotadas e aí não tinha como o funcionário pegar lá dentro. Provavelmente ele adquiriu de fora. Isso aí, mais um desafio para o empresário, E numa entrevista ao programa Sim para a Literatura, que é exibido aqui na grade da Rede Sim em Linhares, a Superintendente Regional de Educação, Leila Rodrigues, comentou e reforçou a importância de os alunos da Rede Estadual de Ensino sintonizarem os canais da Record News aqui na região para acompanhar as aulas transmitidas diariamente. Nesse momento, essas aulas são gravadas no Amazonas e são transmitidas aqui para a região, para todo o estado, pelos canais 8.2, 8.3 e 8.4. Tem os horários definidos, toda uma grade de programação. Através da Record News. Exatamente. Então, os estudantes, eles assistem às teleaulas, os professores também assistem, e os profissionais, eles preparam atividades que a gente chama de APNPs. São atividades pedagógicas não presenciais. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana e, claro, um feliz Dia das Mães. A gente retorna no link de segunda-feira. Até lá. Nós falamos aí no começo do jornal que o governo quer tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte público em Cachoeiro de Itapemirim. Isso já é uma realidade. Quem tem as notícias pra gente, quem fala sobre esse assunto pra gente é o Samuel de Fraga. Boa tarde pra você, Samuel.
Olá, muito boa tarde para vocês e para todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo, a medida começou a valer na última terça-feira, mas muita gente ainda não aderiu à utilização do item de segurança. Elas já se tornaram item essencial no dia a dia, desde que o Ministério da Saúde recomendou a utilização de máscara para ajudar na proteção contra a Covid-19, a população adotou o uso diário do item de segurança. Agora, elas estão em evidência como um dos produtos mais comercializados. Não tinha que ser obrigatório, isso é uma necessidade de cada um usar, porque é uma proteção, é um vírus que está aí, que ninguém conhece, né? E tá pegando todo mundo mesmo, tem pessoa morrendo, entendeu? Pessoa sofrendo por causa disso, então a gente tem que se proteger. Eu protejo a minha, eu protejo você também. E a utilização delas agora é obrigatória. O aviso está na porta de todos os estabelecimentos comerciais. Segundo o decreto do último dia 30, o cliente só pode entrar se estiver utilizando a máscara. E a partir desta terça-feira, essa lei se estendeu também para o transporte coletivo. Houve a expedição do decreto 29.414, né, que determina o uso de máscaras tanto no comércio como no transporte coletivo. E nas diligências realizadas pela fiscalização, nós percebemos que a população não estava respeitando as regras desse decreto. Então, foi necessário que a gente expedisse uma determinação para que a concessionária passasse a proibir o embarque das pessoas que não estivessem portando a máscara, né? Com a determinação, os pontos de ônibus estão menos tumultuados. A maioria está seguindo as regras, mas algumas pessoas ainda insistem em não usar o equipamento na hora do embarque. Os motoristas estão atentos, só entra no coletivo quem estiver de máscara. Eu achei uma excelente ideia para nos prevenir. Eu, como tenho minha mãe idosa, né, tenho um neto pequenininho também, eu acho super bom, super legal. Eu acho que essa ideia é boa, mas também tinha que segurar mais os idosos. Se a prefeitura e a empresa de ônibus adotasse, segurar um pouquinho o passe livre dos idosos e só liberar na semana de pagamento deles, ficaria melhor. Segundo o diretor técnico de transporte da Agersa, que é a empresa responsável pelo transporte coletivo do município, caso seja observada a presença de pessoas sem o equipamento de proteção nos ônibus, serão aplicadas sanções cabíveis à concessionária. Como é uma determinação para a empresa, que a empresa tem que respeitar, né? Então a empresa que tem que fazer o controle desse acesso de passageiros, né? E uma vez ela descumprindo, ela sofre as penalidades que a lei determinar. Nós estamos tendo resistência ainda, mas a gente percebe que gradativamente está havendo uma adesão, né, às regras. Mas ainda existem muitas pessoas ainda que estão resistentes ao respeito do uso da máscara. O ônibus é um lugar muito fechado, é um lugar de muita contaminação, está certíssimo. Além da obrigatoriedade da utilização das máscaras, fica também proibido o embarque de passageiros quando o coletivo atingir o volume máximo de pessoas sentadas. Então, uma vez respeitada essa lotação máxima, o ônibus ele pode trafegar de forma tranquila. O que não pode é haver o transporte de pessoas em pé. Agora, é necessário que as pessoas tenham consciência de que ela não entre no primeiro ônibus que ela chegar, né? Porque a empresa está disponibilizando reforços. Então, teve o primeiro ônibus, atingiu a lotação máxima, espera o segundo. E assim sucessivamente, porque à medida que a gente está identificando a necessidade, a gente está implementando reforços, né? Então, para que as pessoas evitem de entrarem todas no primeiro ônibus que chega. A máscara incomoda. Afinal, Deus, se fosse para a gente nascer de máscara, Deus já mandava vir com máscara. Isso aqui incomoda, mas só que nós temos que ver uma coisa. Não pensar em cada máscara incomodar. Pensar na nossa saúde, da nossa família, do próximo. Isso que é importante. Então já sabe, né? É de extrema importância a utilização da máscara ao sair nas ruas e para embarcar no coletivo. Primeiramente, fiquem em casa, só saiam se for extremamente necessário. A prioridade do transporte hoje são as atividades essenciais. Isso a gente vem falando desde o início da pandemia. Em todo caso, se houver realmente necessidade de sair, vamos usar as máscaras, vamos respeitar a lotação máxima dos coletivos. Atingiu a lotação máxima de pessoas sentadas, espera o próximo coletivo. Nós estamos disponibilizando reforços para as linhas, né?
E qualquer dúvida, queixa, reclamação, é só entrar em contato com a ouvidoria da AGERSA que a gente dá a resposta para a pessoa o quanto antes. Bom, e mesmo com a pandemia do novo coronavírus, os comerciantes aqui de Cachoeiro estão confiantes com as vendas para o Dia das Mães. Mesmo com isolamento social e com o aumento de casos significativos de Covid-19 em Cachoeiro, o comércio está otimista com as vendas. Para a gente está bem legal, porque o fato de ter saído de R$600 aí, né, é emergencial, então tem dado uma reagida muito boa para a gente. A aposta do comércio é mesmo numa avalanche de descontos e promoções para chamar a atenção de quem passa pelas calçadas. Algumas com desconto de até 60%. Tá, mas tem algum lugar que está em contra, né? Aí o que vai o bolso da gente, né? Pode comprar o que dá para a gente, né, comprar. A gente é muito grata a Deus por estar com as portas abertas, né? Porque nós ficamos muito tempo com elas fechadas e diminuiu um pouquinho o movimento, mas graças a Deus, com a reabertura, a nossa expectativa é uma das melhores. Em Cachoeiro, os celulares e os eletrodomésticos têm sido a bola da vez, mas o ramo de joias e bijuterias também está confiante. A gente está esperando que, com esse dinheiro que está sendo liberado aí, que aquece o comércio. O Romildo tá certo. A liberação do auxílio emergencial e a entrega do cartão reconstrução tem levado muita gente às ruas. Mas atenção, hein, gente? O decreto para a utilização de máscaras tem que ser respeitado. O aviso está na porta das lojas. Algumas pessoas acham que não há motivos para celebrar a data, mas a maioria acha que ela não deve ser esquecida. Motivo tem, né? Só que tem que festejar com cautela, né? Para não aglomerar, né? Ficar o povo, né? Tudo junto na loja, né? E entrar de máscara, né? Bom, por hoje é só. Eu volto na semana que vem com outras informações aqui da região sul. Olha, um bom final de semana para todos e um feliz Dia das Mães. E até lá. Obrigado, Samuel. O Dia das Mães será comemorado neste domingo e, para muitos, a data pela primeira vez será distante da família. Para quem não abre mão do presente, em São Mateus, o comércio vai funcionar em horário especial. Nós vamos direto até lá saber os detalhes com a Nariane Lopes. Boa tarde para você, Nariane. Boa tarde para vocês, Fabiano e Adriana. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Link Espírito Santo. É isso mesmo. O almoço em família será substituído por chamadas de vídeo no celular. Mas, apesar do isolamento social, tem gente que não abre mão do presente. E para garantir a lembrança, o comércio de São Mateus vai funcionar até às 3 horas da tarde de hoje, para dar mais tempo de fazer as compras. Os tempos são de pandemia, mas nem mesmo o isolamento social segurou o consumidor em casa. As ruas estão movimentadas. O fluxo de pessoas aumentou nesta semana. A data é uma das que mais movimentam o comércio durante o ano. E mesmo com a chegada do novo coronavírus, tem gente que não abre mão de comprar o presente. Agora a gente muda de assunto. Você já ouviu falar em croquis de maquiagem no braço? Ainda não? Em tempos de pandemia, essa tendência se tornou frequente na vida de maquiadores. A técnica, também conhecida como eye makeup, nada mais é do que uma forma de arte que está bombando nas redes sociais. Mas não para por aí. Entre os experts no assunto, ela também é uma ótima aliada para testar possibilidades e inspirações incríveis para a maquiagem nos olhos. Arte e maquiagem sempre andaram juntas. E com a nova tendência, essa união ficou ainda mais interessante. Desenhar a make dos olhos no braço ou até no dorso das mãos. Além de ser uma expressão artística, acabou virando febre entre as maquiadoras, justamente por ser um jeitinho simples e rápido de testar os mais diferentes tipos de maquiagens. Eu senti muita diferença na minha maquiagem, principalmente na parte dos olhos, que é onde que a gente precisa de mais precisão depois que eu comecei a fazer o croquis, porque a gente aprende a ter mais leveza, a gente aprende a ter mais precisão na mão, porque é tudo muito pequeno e você que tem que criar. Então você se dedica mais, você acaba pegando mais jeito, com o pincel, com a precisão, ajuda muito. Nada mais justo do que poder planejar sua produção em detalhes, testando um novo delineado, combinações novas de cores e de sombras. É só soltar a criatividade e depois registrar o clique.
Ione conta que sua maior inspiração veio do Instagram. Eu comecei a ver no Instagram alguns vídeos, algumas fotos e achei interessante, uma forma de treinar a precisão, que é uma coisa que dá muito trabalho na maquiagem, e eu comecei a tentar fazer e estou tentando até hoje. Ione começou há alguns meses e não pretende parar. Segundo ela, para poder fazer o croquis de make no braço é muito simples. O primeiro passo é separar exatamente os mesmos itens que você usaria para a produção dos olhos, começando sempre pela pele. Eu passei um pouco de primer no meu braço para selar a pele, passei a base e não vim com pó, porque quando você sela, você tira a pigmentação dos produtos. Eu passei a base e vim fazendo a sobrancelha. Eu começo a sobrancelha com o pó, 2 tons de pós. Pode ser sombra, tanto faz, só não pode ser tons quentes, porque a sobrancelha tem tons mais frios. Eu raramente começo a fazer um croquis sem nenhuma base. Eu sempre tento seguir alguma coisa. Eu pego um exemplo e tento seguir. Eu não faço ele assim aleatório. Eu gosto sempre de ter uma referência para fazer. Otimista, a maquiadora já pensa em dobrar o nível de dificuldade e fazer o rosto por completo. Eu tentei fazer 2 vezes. O nariz, para mim, é muito difícil. De tudo, a minha dificuldade é o nariz. Aí, por isso, eu quase não faço o rosto completo. Porque eu quero treinar bastante o nariz para eu conseguir fazer certinho. Aí depois eu tento o rosto, mas eu não vou parar não. Quando eu não conseguir fazer um rosto certinho, eu não paro. Nossa, a maquiagem na minha vida agora é tudo, assim. Eu vivo da maquiagem agora. Quando eu comecei, eu não tinha noção do quanto eu gostava. Só quando eu comecei a maquiar que eu vi o quanto eu gostava da maquiagem. E por hoje é só, Fabiano e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana. Até segunda, com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane. E o Link Espírito Santo deste fim de semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para você, uma ótima tarde e um bom fim de semana. E você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora é só acessar o cinoticias.com.br. Uma ótima tarde para você até segunda-feira. Record News, informação para você crescer.